Se você realmente quer mudar o seu destino financeiro, precisa entender uma coisa simples, mas poderosa: riqueza não é acidente. Não é sorte. Não é herança. É decisão. E poucas pessoas entenderam isso tão cedo quanto Andrew Carnegie. Andrew Carnegie saiu da pobreza extrema na Escócia, imigrou para os Estados Unidos ainda criança e começou a trabalhar muito jovem, em funções básicas. Ele não nasceu privilegiado. Não tinha contatos poderosos. Não tinha dinheiro. O que ele tinha eram escolhas estratégicas. E são exatamente 3 decisões que moldaram completamente o destino financeiro dele, decisões que continuam válidas hoje. A primeira decisão foi assumir responsabilidade total pela própria trajetória. Carnegie não culpou o sistema, o país, a crise ou a falta de oportunidades. Ele entendeu que, independentemente de onde estivesse, precisava se tornar mais valioso. Enquanto muitos trabalham apenas pelo salário do fim do mês, Carnegie trabalhava para aprender. Ele usava cada emprego como um campo de treinamento. Observava, estudava, perguntava. Ele não queria apenas executar tarefas, queria entender como o jogo funcionava. Essa mentalidade muda tudo. Quando você para de pensar quanto eu ganho por hora e começa a pensar quanto eu estou me tornando mais valioso a cada hora, sua trajetória muda completamente. A maioria das pessoas negocia tempo por dinheiro. Carnegie decidiu negociar crescimento por oportunidade. Ele lia constantemente. Mesmo trabalhando longas horas, buscava conhecimento técnico, estratégico e empresarial. Ele entendeu cedo que conhecimento aplicado gera vantagem competitiva. E vantagem competitiva gera renda. A segunda decisão foi escolher setores com potencial de crescimento exponencial. Carnegie não ficou preso a trabalhos estáveis apenas por segurança. Ele observava tendências. Quando percebeu o crescimento da indústria ferroviária, se aproximou desse setor. Depois, ao entender que o aço seria a base estrutural do crescimento americano, investiu pesadamente na indústria siderúrgica. Ele não estava apenas procurando um emprego. Estava procurando alavancagem. Existe uma diferença brutal entre trabalhar em um setor estagnado e trabalhar em um setor em expansão. Quando você está em um mercado que cresce 2% ao ano, seu esforço é limitado. Quando você está em um mercado que cresce 20%, 30% ou mais, o próprio ambiente impulsiona seu crescimento. Carnegie estudava onde o dinheiro estava fluindo. Ele analisava infraestrutura, demanda futura, escala. Ele pensava em longo prazo. Enquanto muitos focavam na próxima semana, ele pensava nas próximas décadas. Hoje, essa decisão continua atual. A pergunta não é apenas no que você trabalha, mas esse setor tem futuro. Ele está crescendo? Está sendo transformado por tecnologia? Existe demanda crescente? Essa análise estratégica pode redefinir sua renda nos próximos anos. A terceira decisão foi reinvestir agressivamente e pensar em escala. Quando começou a ganhar dinheiro, Carnegie não aumentou simplesmente seu padrão de vida. Ele reinvestiu, expandiu, comprou concorrentes, automatizou processos, reduziu custos, buscou eficiência operacional. Ele entendeu algo essencial: riqueza real vem de ativos produtivos, não apenas de renda. Existe um limite para o quanto você pode ganhar vendendo seu tempo. Mas não existe limite claro para o quanto um sistema pode gerar quando ele funciona sem depender diretamente da sua presença constante. Carnegie construiu sistemas. Ele estruturou empresas que produziam aço em larga escala, com eficiência superior aos concorrentes. Ele pensava em produção em massa antes que isso se tornasse padrão. Essa mentalidade de escala é o que separa a estabilidade financeira de liberdade financeira. Se você junta essas 3 decisões, o impacto é profundo. Assumir responsabilidade total pelo seu crescimento. Escolher mercados com potencial de expansão. Reinvestir e construir ativos escaláveis. Isso cria um ciclo. Você se torna mais valioso. Entra em mercados promissores. Constrói ativos. Gera capital. Reinveste. Aumenta sua influência. Expande ainda mais. Carnegie eventualmente vendeu sua empresa para a US Steel, criada por J.P. Morgan, em um dos maiores negócios da história até então. Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas o mais interessante não é o valor da venda. É o padrão de pensamento. Ele não buscava dinheiro como objetivo isolado. Ele buscava eficiência, crescimento, estrutura, vantagem estratégica. O dinheiro foi consequência. Existe também um quarto elemento implícito que muita gente ignora: visão de longo prazo.
Carnegie entendia ciclos econômicos. Sabia que haveria crises. Sabia que haveria competição. Mas mantinha foco estrutural. Ele tomava decisões com base em décadas, não em emoções momentâneas. Se você analisar sua própria vida financeira agora, pode fazer 3 perguntas simples. Eu estou investindo em mim ou apenas trabalhando? Estou em um setor que cresce ou em um que está encolhendo? Estou construindo ativos ou apenas pagando contas? Essas perguntas parecem simples, mas respondê-las com honestidade pode ser desconfortável. E é exatamente aí que a mudança começa. Muitas pessoas esperam motivação. Carnegie praticava decisão. Ele não esperava se sentir pronto. Ele se preparava até estar inevitável. Seu destino financeiro não é determinado por onde você começou. É determinado pelas decisões estratégicas que você repete todos os dias. Você pode continuar trocando tempo por dinheiro indefinidamente. Ou pode começar a estudar o jogo, escolher melhor onde joga e construir algo que cresça mesmo quando você não está presente. A diferença entre estabilidade e riqueza raramente está em talento extraordinário. Está em posicionamento, visão e disciplina de reinvestimento. Se essas 3 decisões forem aplicadas com consistência, o resultado pode não ser imediato, mas será cumulativo. E o efeito cumulativo é uma força invisível que transforma completamente qualquer trajetória financeira. E talvez a pergunta mais importante não seja se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a decidir diferente a partir de hoje? Porque é fácil ouvir a história de Andrew Carnegie e pensar, isso funcionava no século XIX. Mas os princípios que ele aplicou são estruturais. Eles funcionam em qualquer economia baseada em produção, inovação e capital. Começando pela primeira decisão, responsabilidade total pelo próprio crescimento. Hoje, isso significa desenvolver habilidades de alta demanda. Não basta apenas trabalhar muito. É preciso trabalhar estrategicamente. Carnegie não era o mais forte fisicamente, nem o mais rico no início. Mas ele se tornava progressivamente mais competente. Ele aprendia contabilidade, logística, gestão, negociação. No cenário atual, isso se traduz em dominar habilidades que aumentem sua capacidade de gerar receita. Tecnologia, marketing digital, vendas consultivas, análise de dados, gestão de processos, programação, inteligência artificial aplicada a negócios. O ponto não é qual habilidade você escolhe. O ponto é escolher uma habilidade que o mercado valorize e aprofundar até se tornar acima da média. Pessoas financeiramente estagnadas costumam ter habilidades comuns em mercados saturados. Pessoas que crescem financeiramente desenvolvem competências escassas em mercados em expansão. Carnegie fazia isso de forma quase obsessiva. Ele entendia que quanto mais raro fosse seu conhecimento aplicado, maior seria sua influência e sua renda. Agora vamos à segunda decisão: posicionamento estratégico em setores de crescimento. No tempo dele, era aço e infraestrutura ferroviária. Hoje, quais são os equivalentes? Tecnologia, energia renovável, inteligência artificial, biotecnologia, infraestrutura digital, cibersegurança, economia criativa, educação online, logística avançada. A pergunta estratégica é: você está construindo carreira ou negócios em setores que têm tendência estrutural de crescimento? Carnegie não lutava contra o fluxo da economia. Ele surfava o crescimento inevitável da industrialização americana. Ele estudava dados, expansão urbana, demanda por construção. Hoje você pode fazer o mesmo. Observe onde o capital de risco está sendo investido. Observe quais empresas estão escalando rapidamente. Observe quais profissões estão surgindo e quais estão desaparecendo. Existe uma diferença brutal entre esforço e alavancagem. Esforço é trabalhar mais horas. Alavancagem é trabalhar em um ambiente que multiplica seu resultado. A terceira decisão, reinvestimento e escala, é talvez a mais negligenciada atualmente. Quando as pessoas começam a ganhar mais, aumentam imediatamente o padrão de vida. Carros melhores, roupas melhores, gastos maiores. Carnegie fez o oposto, expandiu ativos produtivos. Ele comprava maquinário mais eficiente. Ele modernizava fábricas. Ele absorvia concorrentes menores. Ele verticalizava processos para reduzir custos. Hoje, reinvestimento significa aplicar parte da sua renda em ativos que gerem retorno, negócios, investimentos produtivos, participação societária, desenvolvimento de produtos, criação de propriedade intelectual. Se você ganha 1.000 e consome 1.000, você está preso. Se você ganha 1.000,
Consome 700 e reinveste 300 estrategicamente, você inicia um ciclo de crescimento. E aqui entra um elemento crucial: mentalidade de proprietário. Carnegie não pensava como funcionário. Ele pensava como dono, mesmo antes de ser dono. Ele analisava custos, eficiência, margem, escalabilidade. Essa mentalidade muda o modo como você enxerga seu trabalho. Você deixa de pensar apenas na sua tarefa e passa a pensar no sistema inteiro. Por exemplo, como essa empresa lucra? Onde estão os gargalos? Como reduzir desperdícios? Como aumentar margem? Como automatizar? Mesmo que você ainda não tenha um negócio próprio, desenvolver mentalidade estratégica prepara você para oportunidades maiores. Outra dimensão pouco discutida é a construção de relacionamentos estratégicos. Carnegie se conectou com pessoas influentes no setor ferroviário. Ele não subestimava networking qualificado. Ele entendia que informação e oportunidade circulam por redes de relacionamento. Ele cultivava a reputação, cumpria prazos, entregava resultados. Isso gerava confiança. E confiança gera acesso. Hoje, isso significa construir autoridade no seu campo, participar de comunidades relevantes, se posicionar como alguém confiável e competente. O capital social muitas vezes antecede o capital financeiro. Existe ainda um fator psicológico importante: tolerância a risco calculado. Carnegie não era imprudente, mas também não era excessivamente conservador. Ele analisava cenários, assumia riscos estratégicos e agia com convicção. Muitas pessoas deixam oportunidades passarem porque buscam garantia absoluta. No mundo real, não existe certeza total, existe probabilidade bem analisada. Se você observar padrões históricos de grandes acumuladores de riqueza, verá consistência nesses elementos. Autodesenvolvimento contínuo. Posicionamento em mercados de crescimento. Reinvestimento disciplinado. Escala operacional. Relacionamentos estratégicos. Risco calculado. Carnegie aplicou tudo isso de forma sistemática. E há algo ainda mais profundo: ele tinha clareza de propósito financeiro. Ele entendia que riqueza não era apenas consumo, mas poder de influência e legado. Tanto que, mais tarde, dedicou grande parte da fortuna à filantropia, financiando bibliotecas e instituições educacionais. Isso revela outro princípio: quando sua visão é maior do que simplesmente ganhar dinheiro, suas decisões tendem a ser mais estruturadas e estratégicas. Se você aplicar essas 3 decisões hoje, de forma prática, pode começar assim. Primeiro, escolha uma habilidade de alto valor e invista 1-2 horas por dia no seu aprimoramento técnico. Segundo, analise seu setor atual com frieza estratégica. Se ele estiver em declínio estrutural, comece a planejar migração gradual. Terceiro, estabeleça um percentual fixo de reinvestimento, mesmo que seja pequeno no início. Disciplina importa mais que volume inicial. Porque o que muda destino financeiro não é intensidade momentânea. É consistência estratégica ao longo do tempo. Andrew Carnegie não ficou rico em um ano. Ele construiu um sistema que crescia exponencialmente. E a pergunta que permanece é simples e desconfortável: você está construindo um sistema, ou está apenas sobrevivendo dentro do sistema de outra pessoa? Porque inspiração sem aplicação concreta não muda destino financeiro. Se Andrew Carnegie estivesse começando do zero em 2026, sem dinheiro, sem contatos influentes e apenas com acesso à internet, quais decisões ele provavelmente tomaria? Primeiro, ele escolheria um campo com alta simetria de crescimento. Alta simetria significa que o potencial de ganho é desproporcional ao esforço inicial quando você atinge competência elevada. Exemplos atuais incluem inteligência artificial aplicada a negócios, automação de processos, criação de produtos digitais, desenvolvimento de software, marketing de performance, vendas de alto ticket, infraestrutura digital e ativos escaláveis online. Ele não buscaria estabilidade imediata. Ele buscaria aprendizado acelerado em um setor com potencial exponencial. Segundo, ele construiria vantagem competitiva rapidamente. Carnegie não competia pela média. Ele queria dominar nichos específicos. Hoje isso significa especialização estratégica. Em vez de marketing digital, seria algo como automação com inteligência artificial para clínicas médicas, funis de vendas para infoprodutores, sistemas de captação para imobiliárias, análise de dados para e-commerces. Especialização aumenta a percepção de valor e reduz concorrência. Terceiro, ele estruturaria ativos digitais desde cedo. Hoje,
Ativos não são apenas fábricas de aço. Podem ser cursos online, softwares SaaS, comunidades pagas, canal monetizado, produtos digitais, participação societária em startups. O princípio permanece o mesmo: construir algo que gere receita recorrente e não dependa exclusivamente de horas trabalhadas. Outro ponto essencial: disciplina financeira radical. Carnegie entendia a margem. Ele monitorava custos obsessivamente. Hoje isso significa entender fluxo de caixa pessoal com clareza cirúrgica. Quanto você ganha? Quanto consome? Quanto investe? Qual é seu retorno médio? Qual é sua taxa de crescimento anual? Poucas pessoas tratam a própria vida como uma empresa. Carnegie tratava cada centavo como capital estratégico. E aqui entra um conceito importante: acumulação estratégica antes da ostentação. Grande parte das pessoas quer parecer rica antes de se tornar rica. Carnegie fazia o oposto: consolidava poder econômico antes de qualquer exibição. A maioria das trajetórias financeiras fracassa por causa da antecipação do estilo de vida. Outro fator crucial: leitura e pensamento estratégico. Carnegie era leitor voraz. Ele absorvia biografias, economia, filosofia prática. Isso moldava sua visão de mundo. Ele entendia ciclos industriais. Hoje, a vantagem é ainda maior: acesso quase limitado a conhecimento. Mas há um problema moderno: distração. A diferença entre quem cresce financeiramente e quem permanece estagnado muitas vezes está na capacidade de foco profundo. Carnegie operava em um ambiente com menos distrações. Hoje, manter concentração estratégica é uma habilidade rara e extremamente valiosa. Se você quer aplicar essas 3 decisões no seu cenário atual, pense em 3 fases. Fase 1. Construção de valor pessoal. Aprender habilidades monetizáveis. Trabalhar acima da média. Entregar resultados mensuráveis. Construir reputação. Fase 2. Posicionamento estratégico. Migrar para ambientes que ampliem seu crescimento. Buscar empresas ou mercados com alta expansão. Construir networking qualificado. Fase 3. Construção de ativos. Transformar renda ativa em ativos produtivos. Automatizar. Delegar. Escalar. Agora, uma reflexão mais profunda. Carnegie eventualmente vendeu sua empresa por um valor que, ajustado à inflação, o colocou entre os indivíduos mais ricos da história. Mas ele começou como operador de telégrafo. Ele começou observando padrões. A diferença não estava na origem. Estava na qualidade das decisões repetidas por décadas. E talvez o ponto mais importante de todos: decisão financeira é menos emocional e mais estrutural. Você não muda destino financeiro com motivação. Você muda destino financeiro com sistema. Sistema de aprendizado contínuo. Sistema de investimento. Sistema de análise de oportunidades. Sistema de reinvestimento. Sistema de controle de risco. Se você não tem sistema, você depende de sorte. Se você tem sistema, você depende de execução. Agora pense no seguinte: se você repetir as mesmas decisões financeiras pelos próximos 5 anos, onde estará? Se você mudar suas decisões a partir de hoje, onde poderá estar? Destino financeiro não é evento isolado. É trajetória cumulativa. Andrew Carnegie não acordou rico. Ele construiu uma estrutura que tornava a riqueza praticamente inevitável. E aqui está a pergunta final desta parte: você está disposto a operar como estrategista, ou continuará operando como sobrevivente?